Salve, irmãos e irmãs do vinho! Eu hoje estou fazendo o meu 7º capítulo das uvas e vinhedos do Brasil e nesse episódio estamos cruzando as fronteiras do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Os episódios do 1 ao 6 eu fiz mais sobre o Vale, a Serra Catarinense, né? Vale dos Vinhedos eu comecei, daí concluí com Monte Belo do Sul, fiz 2 capítulos. Então hoje eu estou subindo, né, mais especificamente no sul de Santa Catarina, para falarmos sobre os vales de uma uva emblemática, que é a uva Goethe. Uma uva híbrida de vinífera com americana, que produz um vinho único e raro no mundo. Uma uva que só Santa Catarina tem. Produz um vinho aromático, muito saboroso. Quando os primeiros imigrantes chegaram ao sul do Brasil, trouxeram consigo mudas de uvas viníferas da Itália. Mas elas não se adaptaram às condições climáticas de solo da região. As pragas atrapalharam bastante, mas mesmo assim eles foram tentaram vários anos o cultivo de vitis vinifera, que eles trouxeram lá da região do norte da Itália, né? Mas isso foi sem sucesso. Com isso trouxeram algumas variedades de uvas americanas, como a Isabel, a Terci, que por volta de 1900, né, o senhor Caruso MacDonald, que era um cônsul italiano, que veio para a região de Uruçanga, trouxe consigo uma variedade híbrida da uva Goethe, que produzia um vinho muito semelhante aos que os imigrantes italianos, né, produziam no norte da Itália. Na década de 1990 surgiu uma associação de produtores da uva e do vinho no sul de Santa Catarina, denominada ProGoethe, com um trabalho de incentivo da produção de uva, da produção do vinho, e surge o registro junto ao INPE, né? Uma IP, Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe, a primeira do estado de Santa Catarina. E não é uma uva vinífera, você já sabe que é uma uva híbrida, com americana e com uma uva vinífera. A primeira vinícola do território de imigração do sul de Santa Catarina, ela pertencia à família Caruso MacDonald, que foi o responsável pela introdução da variedade Goethe no território das colônias, né? Se transformando na referência do território nacional pela qualidade dos vinhos que compreende, né? Que vinificaram, e daí compreende os municípios de Uruçanga, Pedras Grandes, 13 de Maio, Içara, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Nova Veneza e Orleans. Tem outros municípios que também produzem ali na região, mas não fazem parte dos vales da uva Goethe. Então, nos vales do Rio das Pedras Grandes, né, e o vale do Rio Uruçanga, que é ali que é os vales da uva Goethe. E tem também o elemento migratório, né, fortemente marcado pelos italianos, tá certo? No ano de 1854 surgiu a uva Goethe, de uma hibridação que foi realizada em 1851 em Massachusetts, nos Estados Unidos, pelo botânico autodidata chamado Edward Rogers. Ele obteve 45 variedades de uva que ele numerou de 1 a 45. E mais tarde a uva número 1 ele chamou de Goethe, em homenagem ao seu ídolo e poeta alemão Johann Goethe. Ele gostou muito mais da uva Goethe, né, que ele denominou de Goethe, a número 1, foi a que ele gostou. Então, a que ele mais gostou, ele botou o nome do seu ídolo, né, o Johann Goethe. Quando Roger obteve essas variedades de uva, a que ele considerou a melhor, a mais saborosa, a mais aromática e a mais interessante para a produção de vinhos, ele colocou, como eu já disse, o nome do seu maior ídolo, o Goethe. Essa uva ela ficou nos Estados Unidos por um certo tempo, sendo mais tarde testada em vários locais do mundo, vindo para o Brasil, né, através de São Paulo, pelas mãos do viveirista Benedito Marengo, e lá pelos anos de 1890 chegou à colônia Zambuja, com registros na região de Rancho dos Bucres e na região do Rio Carvão, né, no município de Uruçanga, no estado de Santa Catarina. A uva Goethe é fruto de um cruzamento da Moscato de Hamburgo com a uva Carter. Carter é uma uva americana descendente de Isabel, e Moscato de Hamburgo é um híbrido da Moscato da Alexandria com a Esquiava Grossa, que são duas uvas para a produção de vinhos finos na Europa. Então, a gente tem assim um cruzamento de várias uvas, sendo que duas delas são uvas
viníferas, tá? E uma delas aí é uva americana, né? Tá? Da Vitis labrusca. Tem a Vitis labrusca e a Vitis vinífera, que são as uvas finas para se produzir vinho fino, principalmente na Europa. Nós já sabemos que terroir é um conjunto de características geográficas, climáticas e culturais que formam o sabor, o aroma, o buquê e que formam as características do vinho de uma região, onde são colhidos lá nas uvas Goethe de 35 até 40 toneladas por hectare, o que é considerado muito se fôssemos falar em uva Vitis vinífera, né, que eles produzem de 10 a 15 no máximo, 15 no máximo tonelada por hectare. Tá? O Goethe do Vale do Sul de Santa Catarina tem a característica cultural, onde os imigrantes italianos escolheram a uva Goethe entre tantas uvas que foram testadas naquela região, porque ela tem o aroma e o sabor amoscatado, que lembram os vinhos das uvas moscato que eles consumiam na Itália, antes de migrarem, né? Fizeram uma escolha cultural dessa uva Goethe, sabor, aroma de uma uva parecida com aquelas que eles vinificavam na Itália. Falando do aspecto climático, Uruçanga, região ali, Santa Catarina, né, é uma região com temperatura relativamente baixa, inverno relativamente frio e verão muito quente, com vinhedos variando entre 30 a 450 metros de altitude em relação ao nível do mar. Ali na encosta da Serra Geral e com a proximidade do mar. Tudo isso dá uma característica única, né, para essas uvas verificadas nos vales da uva Goethe. A uva Goethe, então, se adaptou muito bem à característica de verão muito quente e produz com baixa exigência de frio, né, como é ali da região. Geograficamente falando, tem na região diversos tipos de solo com características de solos acidentados, tá? Com solos arenosos ou solos argilosos. Então, são dois tipos de solos aí. E a uva da Goethe se adaptou bem, né? É o sistema radicular da Goethe, ele se adaptou muito bem a todos esses tipos de solos, tá? Resumindo, a Goethe é uma uva que combina com a região e combina culturalmente com as pessoas que representam essa região, com os italianos, né, que representam essa região e que vinificam, que produzem as uvas e vinificam os vinhos dessa região. Sabemos que em cultivo de vinhedos comerciais, gerando vinhos varietais da uva Goethe, só existem na região de Uruçanga, Pedras Grandes e Zambuja, só lá no Vale das Uvas Goethe, no sul de Santa Catarina. A uva Goethe é uma variedade com uma película de casca mole. Tem que ser colhida com muito cuidado, porque ela estoura, se rompe com facilidade. Por esse motivo não pode ser vendida em mercados como uma uva de mesa para ser consumida. Inclusive, eles têm que cuidar muito com relação à chuva, porque se dá uma chuva, a uva ela estoura, né? Porque ela tem uma casca muito fininha. Ela estoura, e daí já era, ela azeda, e daí não tem como fazer vinho, né? Então ela é uma uva bastante difícil de produzir, tá certo? A região do sul de Santa Catarina é caracterizada por vinícolas de pequeno porte e de produtores com processos que variam entre artesanal e industrial. Então tem produtores que fazem artesanalmente e também tem algumas indústrias, mas não são indústrias muito grandes, tá? Que processam lotes de 2 a 10, no máximo 20 toneladas da uva Goethe, tá? Então não são empresas, não são indústrias que produzem muita uva, certo? Muito vinho. Por esse motivo, podemos encontrar vinhos de vários tipos, com características bem diferentes, até mesmo do mesmo produtor, né, e da mesma safra, que eles pegam e vão colhendo enquanto ela vai amadurecendo. Então, uma semana eles fazem um pouco de vinho, depois na outra semana produz mais um pouco de vinho. Então, isso varia, isso dá uma característica diferenciada no vinho do mesmo produtor, tá? Então, eles usam a uva desse mesmo lugar, mas o vinho sempre do mesmo jeito. Fazem sempre do mesmo jeito, ano a ano. E ele fica marcado pelo jeito de fazer desse produtor, tá? Cada produtor aprendeu com os seus antepassados, então tem um jeito diferente de produzir o seu vinho da uva Goethe. Já os vinhos das vinícolas, eles são mais padronizados, é óbvio, né? Porque os consumidores, quando consumir esse vinho da uva Goethe, das empresas, das indústrias,
as pequenas indústrias, eles têm que ter essa característica desse sabor, né? E daí ele gostou e volta a querer tomar, né, e degustar esse mesmo vinho que tem a mesma característica, tá certo? O vinho Goethe possui, assim, um aroma frutado, um aroma floral e notas de mel. O aroma frutado puxa para o pêssego, para a nectarina, para a ameixa, para o maracujá, para o abacaxi, com frutas de polpa branca e amarela. O aroma floral costuma lembrar as flores de laranjeira, flores brancas, tá? Já a nota de mel sendo mais intensa e menos assim que ela se desenvolve mais intensamente com o envelhecimento, né? Se ele é mais jovem, ele tem menos esse aroma de mel, tá? Então esse é o grande diferencial, sendo difícil de encontrar em outro vinho estas três características combinadas, né? Com relação ao sabor, é um vinho mais ou menos encorpado, sem perder o frescor e a refrescância, porque ele é uma uva ácida, né? Eles têm que colher assim quando chove, quando tá para chover, eles têm que colher nem que a uva não esteja bem madura, porque ela estoura, como eu já falei, né? Então muitas vezes ela é bastante ácida e daí eles têm que vinificar assim bem elaboradamente, né? Para ter um vinho refrescante de tomar, tá certo? A coloração do vinho é sempre amarelo esverdeado ou dourado. Vinhos mais envelhecidos são mais amarelados e os mais novos são mais esverdeados. Então, ó, temos aqui um vinho verde do sul de Santa Catarina, sul do Brasil. Muito bem? Então, agora estamos concluindo mais um episódio da série de vinhos e vinhedos do Brasil. Estamos no sul do Brasil, no sul de Santa Catarina, onde falamos de uma uva muito especial, uma uva única. Só existe nos vales, ali no sul de Santa Catarina, nos vales da uva Goethe, nos vales e ao redor ali, tá? Certo? Então, que produz um vinho muito bonito, muito saboroso, produzido por uma indicação de procedência dos vales da uva Goethe. O vinho verde de verdade, tá? Um abraço a todos vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, é Mauro Vendrusco Lopes. Aciona o joinha ali, me dá uma força, né? Me ajuda a continuar essa caminhada de pesquisa, de visita e de prova de vinhos, né? Eu vou às vezes nas regiões e visito, filmo, tá certo? Então eu tenho algumas despesas e coisa e tal, mas eu faço isso porque eu amo, porque eu gosto da uva e gosto da produção da uva e gosto da produção de vinhos especiais. Vales da uva Goethe, um vinho único e especial no sul de Santa Catarina, sul do Brasil. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.